Boa noite. Olá, olá, olá. Boa noite. Lins, Recife, Rio de Janeiro, Goiânia, BH, Goiânia, São Paulo, Panamá, Porto Seguro, Porto Alegre, Curitiba, Aracaju, Mato Grosso, Sampa, Minas, Macapá, Teresópolis, Bangu 8, Juiz de Fora, Niterói, Guarulhos, Porto Alegre, Los Angeles, Caxias, OC, Califórnia, Barra, Austrália, Maranhão, Viviaia, engraçadinhos, hein? Golden Tulip, pô, eu não dormiria lá não. Higienópolis, Atibaia, Pagu não tá aqui não. O Digger entrou não? Floripa, Papuda. O Digger fica de tocar, é. É, galo doido. Vamos nessa? Bom, uh, La Maison é Tom B, né? La Maison é Tom B. Paulo Maluf votará pelo impeachment. Por onde eu começo? Como eu escrevi mais cedo, eu estava relutando em usar a metáfora, mas realmente é uma guerra. É uma guerra. A gente tá caminhando muito rapidamente para uma batalha que vai ser sangrenta, em termos metafóricos, né? E que não vai ser a final, mas vai ser a votação do impeachment na Câmara, né? Mas o que fica muito claro em Brasília é o quanto que o governo está desesperado. Nesse caso, o adjetivo se aplica, porque estão fazendo, como eu escrevi hoje, e vocês também estão lendo, né, em outros lugares, eles estão fazendo um feirão como... Bom, eu nunca vi em 15 anos e muitas pessoas mais experientes do que eu também nunca viram em muito mais tempo de parlamento, né? A pergunta é o que você quer, não é tenho esse cargo e vou te dar. Nesse ponto tem algumas coisas que são interessantes ou são úteis para entender. Apesar do spin do governo, a situação do governo não está melhor. É verdade, porém, que o governo conseguiu impedir que não a debandada acontecesse, né? Porque a debandada não ia acontecer, a famosa debandada na semana passada. Mas ele, ao abraçar o fisiologismo e essa compra de votos, né? Que envolve a troca de verbas e cargos pela abstenção, no mínimo, ou voto contrário ao impeachment, o governo fez o que precisava fazer em termos de estratégia política que lhe restava, né? Lula, enfim, a Dilma junto com ele, Bezoini, atuando fortemente para tentar usar a linguagem que os parlamentares entendem, que esse Congresso entende, para permanecer no poder, né? É uma tentativa desesperada, é uma tentativa tática, na verdade, não tem estratégia, não tem o day after, né? É basicamente se segurar a todo custo.
Então, como vocês estão vendo, são eventos né, de defesa da presidente todo dia dentro do palácio, né, com gritos de golpe, a narrativa do golpe, e vão martelar isso até o fim dos tempos. E ao mesmo tempo as negociações de bastidores prometendo o que for preciso. Mas é importante também notar que essa história de que o impeachment perdeu o fôlego, ela é equivocada no sentido de que se o governo tivesse realmente forte, apesar desses méritos políticos que eu mencionei, eles teriam feito sim a reforma ministerial. É muito evidente que se o deputado ou um político pode ter um ministério agora, ele vai ter agora, ele não vai esperar após o, o impeachment para poder assumir, sendo que ele pode não ter mais a possibilidade de assumir se a Dilma cair, né? Então não faz nem sentido lógico. Mas a máquina de spin do governo é muito eficiente mesmo diante do que está acontecendo, né? Então é evidente que estão oferecendo mundos e fundos. Agora, até que ponto isso é eficiente, né? Eu tenho sérias dúvidas. Não vou dar para vocês certezas equivocadas, né? Mas as principais bancadas, o PMDB, o PP, o PSD e o PP, existem divisões internas, mas essas divisões elas refletem um momento em que os principais fatores para a definição do voto não aconteceram. Ou seja, a pressão que vai acontecer nos próximos dias para naqueles parlamentares que são contrários ao impeachment, o andar da Lava Jato, ou seja, o que vocês viram hoje com Andrade Gutierrez, o começo do Andrade Gutierrez, na verdade, né, com a propina, confirmada a propina na campanha da Dilma, em Belo Monte, né, propina para o PT e PMDB, e até para o Delfim Neto. E isso é associado a possíveis novidades que a gente vai ver nos próximos dias e aos demais fatos e fatores que são judiciais também. Então, por que é possível ter alguma clareza, não certeza, sobre o andamento e o cenário do impeachment no curto prazo, ou seja, na votação na Câmara? Porque existem ações em andamento que teriam, como estão tendo, repercussões imediatas. Ou seja, o PGR teria que dar um parecer favorável ou contrário à manutenção do Lula no ministério. Há pressão imensa para se tomar decisões acerca da delação do Cid do Amaral, pedido de abertura de inquérito ou não. A homologação da Andrade Gutierrez foi feita. Então, o tempo jurídico e os fatores jurídicos, que são muitos, mas muitos mesmo, eles criam o noticiário, abastecem o noticiário, criam fatos políticos e pressionam os parlamentares a tomar uma decisão. Apoiar um governo que, como nós já falamos, e por fatores objetivos, é um governo moribundo, que pode, por um milagre político, sobreviver, né, a esse primeiro pedido de impeachment, a outros pela frente, mas diante dos fatores objetivos dos próximos dias e obviamente também dos fatores que antecederam, das causas antecedentes desse momento, é muito claro perceber o quanto, e também diante das informações cotidianas da política, é muito fácil perceber para onde o vento está soprando, né? E é muito claro que os deputados que estão divididos estavam divididos de certa maneira, como nós já escrevemos inclusive na revista, porque estavam negociando com os dois lados. E a negociação do contra-ataque do PMDB ainda
está no começo. E, ou você vai negociar com um governo que tem uma grande chance de perder, de cair logo, independentemente do impeachment, aliás, ou você vai negociar coisas semelhantes com um governo que tem grande chance de assumir. Isso associado a um momento em que haverá um grande espetáculo na votação, vai ser algo televisionado, vão ser 3 dias de impeachment, com uma chance enorme de protestos nas ruas, favoráveis e contrários, e voto nominal. Então, o voto nominal e aberto para o país inteiro, e com as internet ainda, é um fator que influencia muito qualquer cálculo de teoria dos jogos que vocês queiram utilizar. Eu não vou abrir aqui os meus, né? Mas o governo tem que acertar muito, e está cada vez com menos arsenal, para continuar na metáfora belicosa, né? Tem cada vez menos bala para atirar, tem cada vez menos capacidade de defesa, né? As linhas de defesa estão sendo assaltadas constantemente pela Lava Jato e, e as perdas ampliadas muito pela incompetência política do governo, que melhorou em termos políticos desde a chegada do Lula, por sinal. Então, esses fatores não mudam, né? É compreensível e vai continuar assim a sensação de perplexidade e de absoluta incerteza. Mas a incerteza ela é relativa, ela não é absoluta. Não está tudo aberto, não existe isso, entendeu? Em termos factuais mesmo. Não me parece que seja possível fazer uma análise razoável dizendo que está tudo em aberto, que não se sabe. Você pode não saber, né? E ninguém, evidentemente, tem como prever com 100% de certeza. Não existe nenhum modelo estatístico que permita projetar confiavelmente as chances do impeachment. Mas os fatos políticos e a forma como os fatos políticos e judiciais se misturam e a dinâmica que eles criam, já é uma constante nos últimos 2 anos, permitem deslumbrar com alguma segurança o tamanho do desafio que o governo tem, que é muito grande. Ou seja, tudo isso para dizer que, como eu escrevi no Twitter, a probabilidade de impeachment é muito alta. Impeachment passar na Câmara, né? Isso é um passo. Vamos ver no Senado, enfim, que é o curtíssimo prazo, a chance de passar na Câmara é bem razoável, né? Agora vamos observar, é evidente que coisas podem sobrevir e mudar um pouco isso, né? Mas vocês viram hoje, numa recapitulação muito breve de coisas gravíssimas, né? Delação Andrade Gutierrez, revelando mais um caso, dessa vez com mais detalhes e de forma mais incisiva, que a campanha da presidente Dilma e do Michel Temer foi abastecida com dinheiro sujo de propina, né? O que é gravíssimo, mas tornou banal no Brasil de hoje. A revelação do parecer da PGR contrária à nomeação do Lula, né? O que, por consequência, joga a presidente Dilma para muito perto de um pedido de investigação, de abertura de inquérito por obstrução de justiça. Isso vindo a público, o Lula ao mesmo tempo depondo na PGR, no caso da Lava Jato. Então você precisa quase acreditar em duendes para achar que o Lula vai realmente melhorar a situação do governo estando na Casa Civil, né? Realmente há muitas pessoas que estão sem condição de analisar como os fatos estão sendo tocados, quais as causas, as consequências, e estão fazendo estratagemas e cálculos políticos quase estapafúrdios, né? E isso nós estamos falando de um dia, né? Um dia. Então,
essa é a tendência, né? Tendência, muitas delações acontecendo contra muita gente importante. Lava Jato com uma velocidade alta e eu acho que vocês vão conhecer nos próximos dias mais fatos objetivos extremamente relevantes para o desenrolar do impeachment, né? Mas para amarrar a questão, é uma guerra aberta, né? Quem só está pensando no curtíssimo prazo, na sobrevivência e, mas na verdade a sobrevivência do governo não se define, mesmo que ele sobreviva, mesmo que a Dilma consiga de alguma maneira os votos suficientes para escapar deste impeachment, as condições de governabilidade, as condições políticas para ela se manter no poder continuam altamente afetadas. É importante ter isso em mente, né? Não vai, felizmente ou infelizmente, a presidente Dilma, se esse impeachment não passar na Câmara, ela continuará sem legitimidade perante muitos dos atores políticos e institucionais para continuar governando. E será uma, um alto grau de probabilidade que ela seja formalmente investigada no Supremo por obstrução de justiça. Então, e com outros e com vários aliados ainda na bica, os que restam ainda, né, na bica de serem denunciados, investigados ou alvo de operações da Polícia Federal. Novamente, quando a gente sempre conversa aqui, eu tento somar tudo e explicar tudo. Acho que fica um pouco mais simples de entender que às vezes o spin do governo, um pequeno fato que se dá muita, que se dá uma importância maior do que a real, não devem ser tão considerados assim, né? Eu fiz isso com vocês o tempo inteiro, né? De que se você presta atenção no que o governo fala, porque a oposição na verdade não fala, fala muito pouco, né? Você pode ficar com a sensação de que nada está acontecendo, né? E está acontecendo, né? Não faz uma semana que o Ronald Maia Pinto foi preso, que o Silvinho foi preso, né? Foi solto agora, mas enfim, foi preso. O Delube foi conduzido coercitivamente para depor. Então, amigos, e a presidente Dilma falando em golpe, então esses discursos são muito danosos para ela, podem animar a famosa militância, mas criam uma vão criando esses discursos vão criando uma convicção na, nos, nos tribunais superiores, ou seja, em quem pode definir o destino dela, e não só no Congresso, de que a presidente não tem mais condições de governar. Porque ela está falando como se estivesse de fora para dentro, né? Ela não está mais falando como presidente, ela está falando como alguém que já sofreu o tal golpe, né? E hoje isso ficou muito claro quando ela perdeu um pouco a linha, né? Quando eu digo perdeu a linha, que ela se exaltou demais, ela vinha com um discurso duro, mas sem alterar a voz, e ela está passando bastante do ponto que se espera para uma estadista, né? Então, estamos vivendo momentos decisivos, né? É muito curioso ver como não faltam pessoas que ignoram a força e o peso do aspecto criminal de toda essa crise, de toda essa história da organização criminosa que se instalou no poder, né? E tentam resumir a uma questão política partidária, né? Então eu sugiro fortemente que para compreender
com mais exatidão e competência o que está acontecendo, vocês não deixem de lado a parte criminal, não deixem de lado a Lava Jato. Porque sempre que se deixa de... Eu insisto isso que nem um disco arranhado, né? Mas sempre que se deixa de lado a questão criminal, você tem dificuldade de fazer sentido do quadro político, né? Porque apenas em termos partidários ou mesmo econômicos e políticos não, não a conta não fecha, né? Você precisa considerar o que é inaudito, o que é forte, o que é incontrolável. O que é incontrolável hoje? É a Lava Jato. Como repete o Diego Scorsese, dia sim eu também, né? Não direi nada sobre fases seguintes da Lava Jato. Não posso falar porque eu não posso atrapalhar as investigações. E também não posso falar sobre coisas que eu não sei, né? Cortar a bomba tá a caminho. Eu acho que todos os políticos que são importantes e que têm influência no governo, tiveram influência nesse governo recente, estão preocupados. O parecer do Janot, o parecer do Janot é muito simples, né? Resumidamente, ele argumenta que diante das gravações telefônicas e também da delação do Delcídio e de tudo mais que se conhece, que já é de domínio público, fica claro que houve desvio de finalidade, ou seja, o ato, embora seja da prerrogativa da presidente Dilma nomear qualquer ministro, esse ato administrativo ele, ele não pode ter uma finalidade diversa do que prevê a competência dela. Ou seja, não pode ser para beneficiar um aliado ou para prejudicar um adversário, né? Nesse caso, segundo o PGE, segundo o Gilmar Mendes, ficou muito evidente. Eu imagino que muitos de vocês concordem com isso. A questão é que se o plenário do Supremo vai seguir esse parecer e o voto do Gilmar Mendes, né? E eu não tenho segurança, e conversei com vários altos representantes em Brasília, da Suprema Corte, eu não tenho segurança para dizer qual, qual é a tendência. A única coisa que eu posso dizer é que tende a ser apertado. A corte tende a ficar dividida. E eu não sei se essa divisão não vai acabar sendo favorável à presidente Dilma, viu? Preparem-se para essa possibilidade. Mas vai acontecer logo depois do impeachment, né? Na Câmara. Mas eu tô muito curioso para ver as argumentações. Ou seja, os ministros que enxergam que houve desvio de finalidade, portanto Lula não pode ser nomeado, porque ele foi nomeado apenas para ganhar o foro privilegiado e não para ser um ministro. Ou aqueles ministros que vão concordar com a PGR, vão concordar com o Gilmar Mendes e achar que, sim, a Dilma nomeou Lula apenas por causa do foro privilegiado ou, sobretudo, por causa do foro privilegiado. Se eles assim entenderem, terá ocorrido desvio de finalidade e tem que ser anulado o ato da nomeação do Lula. Mas eu sei que há aqueles ministros que acham que não há elementos suficientes para indicar que houve esse desvio de finalidade.
Vamos ver, né? Parecido já não causa impacto político na votação do impeachment? Causa. É justamente a esse tipo de fato que eu me refiro. Ou seja, hoje sai um parecer, né, que é contrário ao Lula. Novamente, mesmo que tudo seja feito dentro dentro de interpretações processuais, dentro do direito, acaba tendo repercussões políticas nesse momento, pro bem ou pro mal, né? Positivamente ou negativamente, dependendo do seu ponto de vista. E há muitos fatos judiciais acontecendo e que vão acontecer e que, pela natureza do caso Lava Jato e do Petrolão e do esquema de corrupção instalado no governo, são contrários ao presidente Dilma. Por isso que ela falou hoje, de forma indignada, né, que haverá outros vazamentos seletivos, etc. E que pediu para o ministro da Justiça dela investigar, etc. Porque a presidente é bem informada, né? E deve ter um bom conhecimento do que está acontecendo e do que vem por aí, né? Ou pelo menos parte. Algo ocorrerá com o Renan? Eu sei que ele está com muito medo, né? Embora ele tenha, não sei mais perdi a conta, são 8 ou são 9 inquéritos e não seja réu ainda, né? Mas novamente, há delações muito fortes a caminho. Obrigado pelos parabéns do Dia do Jornalista. Estou comemorando com um chá. O que eu posso dizer a vocês é que, na verdade, isso já era relativamente previsível hoje, Andrade Gutierrez, né? Que até o dia do impeachment, caso não haja uma reviravolta, enfim, não haja. Porque o governo deve entrar com um mandado de segurança, né, contra a decisão da comissão do impeachment. É quase certo isso, né? Vão procurar alguma nulidade, exista ela ou não. E eu não me arrisco a dizer qual vai ser a postura da Suprema Corte. Então, caso o cronograma seja seguido e haja a votação do impeachment durante 3 dias, né? Culminando no domingo, dia 17, há uma chance bem razoável de vocês assistirem a mais novidades que, que vão repercutir bastante. E assim, uma preocupação grande com a segurança no dia 17. Ou seja, como garantir que as pessoas possam exercer seu direito de manifestação num ambiente contaminado pelo ódio, né? Aqueles que são favoráveis ao impeachment e aqueles que serão contrários ao impeachment, né? Lado a lado no domingo. Vai ser algo muito difícil para a polícia, né? Mas será, enfim, será muito difícil, né? Conseguir conciliar, enfim, não ter confusão, porque seja lá qual resultado aconteça, né? Acho que nenhum dos lados vai ficar muito feliz, né? Um dos lados não vai ficar muito feliz. Renunciar, olha, seja essa uma boa opção ou não, vejo muito mais um diversionismo, uma distração do que
como eu disse, são os interesses pessoais e políticos e de sobrevivência que estão norteando as decisões, os gestos, as palavras e as não decisões, os não gestos, os silêncios. Né? O presidente Dilma já falou que não renuncia em hipótese alguma. Dado Cunha não vai renunciar, Temer não vai renunciar, Renan não vai renunciar. Portanto, do que estamos falando, né? Pode se cobrar à vontade, né? Legítimo, mas não estão nem... está longe da cabeça das pessoas, dos políticos agora. Eles estão preocupados em conseguir os votos. Não vejo uma palavra, quase nenhuma palavra de preocupação com o país. Com vocês, por exemplo. A preocupação é com o umbigo de cada um. Para a vasta maioria deles. E a vasta maioria também não consegue sequer articular, perceber a gravidade do momento que o Brasil vive. Poucos são aqueles que em Brasília que interessam, que mandam, que influenciam os demais, que demonstram estar genuinamente preocupados com o desenrolar dessa crise. Né? A maioria, como eu disse, não tem nem sequer noção que boa parte da população está passando, das consequências da inação do governo, do sangramento institucional que a gente está vivendo também, né? Faltam referências morais. Falta vergonha na cara mesmo, né? Perdão de ser um pouco incisivo demais. Chegamos a esse ponto, né? Como eu falei, é o choque da justiça com a política, né? E os políticos não vão se mexer. Podem ter certeza. Essa farra, para usar um clichê mais modesto, mais moderado, que a gente está vendo de balcão, etc. Isso é mais uma demonstração de que eles não estão preocupados com a política, nem com os eleitores. Eles estão muito mais preocupados em se dar bem politicamente e alguns financeiramente também, né? E é por isso que há alguns anos Conselho de Ética não faz nada contra ninguém e deputado ou senador só sai do Congresso preso, né? CPI, sim, CPI, a última CPI foi a dos Correios, né? Faz o que? Mais de 10 anos. O Conselho de Ética também morreu quando os mensaleiros passaram a fazer dancinha. Lembra da dancinha da Guaxinim? Perceberam que os primeiros do mensalão acharam que precisavam renunciaram, né? Aí os próximos viram que, veja bem, acho que não preciso renunciar não. Ninguém vai me tirar daqui. Se deram bem. Para cada comissão faz diferença? Faz uma diferença política, né? Faz. Porque cada dia agora vai criar o momentum, né? Ou seja, é claro que a votação na comissão ela não vincula o plenário, ou seja, eles podem derrubar o parecer, ou podem aprovar que o plenário que vai decidir no final das contas. Porém, é importante
levar em consideração que você vai criando ou não a percepção de que o impeachment é inevitável ou de que ele é evitável, né? Então, se a votação for muito arrasadora, como não me parece que vai ser, mas vai ser tranquila, vai, você mantém a expectativa e você influencia os parlamentares a votar de uma maneira ou de outra, né? Então, sim, tem uma influência. Qual o dia? O dia 17. Mas na Câmara. Não se esqueçam de que a presidente não sai após a votação na Câmara, né? Tem depois o Senado, e aí caso o Senado, por maioria simples, instaure o processo, aí ela é afastada por 180 dias. A essa altura, nem mais isso eu descarto, ou seja, que ela seja afastada e mesmo assim continue lutando. Transcorra o julgamento, enfim, é um processo lento, doloroso e que não vejo ninguém se retraindo. Onde eu compartilho as coisas da época, muito no Twitter, né? Ela pode ser deposta? Não, acho que essa palavra, não é essa palavra, né? Ela pode ser afastada, né? Legitimamente, de forma constitucional, né? A questão é que quanto mais tempo passa, mais difícil fica enxergar uma saída para essa crise que não seja traumática, que não seja ruim, que não deixe cicatrizes bem, bem profundas. Filhote da Pagu pode se chamar Bessias? É uma ideia, né? É uma ideia. Grande Bessias. Dilma saindo, quem assumiu é o Temer, né? Eu acredito que o Planalto tem quantos votos? Não sei, eu sei quanto eles divulgam, né? Não tem menor. Eu não confio. E assim, novamente, eu sugiro, se vocês me permitem, muita cautela com mapas de votação deste momento. Eu sei que todos estão muito ansiosos para ter uma noção de como será a votação, quem vai votar com quem, mas tirando os votos duros, ou seja, PT e PCdoB vão votar evidentemente com a Dilma, né? Com uma outra exceção. PSDB, PPS, DEM vão votar contra a Dilma. A maior parte do Congresso, especialmente o chamado blocão, que muitos já esqueceram, vai votar majoritariamente contra a Dilma. A questão é que esse majoritariamente não assegura uma maioria devastadora como precisa ser para aprovação do impeachment, né? Então, na perspectiva de quem é a favor do impeachment, seria muito difícil que já houvesse uma situação em que tivesse definido, né? Nem no Collor foi assim. Então, quem se diz indeciso e tal, muitos deles estão negociando, né?
Mas, novamente, eu repito, porque senão meu trabalho não teria sentido. Todos os fatores objetivos que já estão postos, e sobretudo os que transcorrerão nos próximos dias, aqueles que são previsíveis, né, que não estão na conta do imponderável, convergem para favorecer as condições políticas que permitam uma votação pelo impeachment. Estou sendo muito cuidadoso nas palavras e um pouco prolixo, porque eu acho que é necessário. Então, tentando registrar para vocês as nuances e as certas complexidades que existem nesse processo, sem deixar de lado que é possível sim fazer análises racionais e fundadas nos fatos e na lógica, se você tiver acesso às informações corretas, né, e conseguir desprezar o barulho. Certo, pessoal? Agora eu vou descansar um pouquinho, que a gente está aqui de 6 da manhã até... Que horas são agora? Ainda vou mais umas 2 horas, 3 horas, sei lá. Então a gente está preparando uma capa, né? Uma edição da época bem caprichada. Espero que vocês gostem. Espero que a gente consiga fechar a contento. E espero também que a gente tenha boas novidades. Mas não deixem de conferir o site da época, o Twitter dos nossos repórteres. E a gente vai prosseguir não só na revista impressa, como também na, no site, porque até o dia 17 a gente vai enfrentar uma etapa crucial e que vocês precisam estar bem informados, né? Então a gente vai se esforçar muito para levar essas informações para vocês. E essas análises também, né? E os furos. Então é isso. Falamos assim que possível. Tá bom? Obrigado pelo prestígio, pela audiência. E falamos em breve de novo. Um abraço grande.